Então, assim, eu tava falando pra vocês da última vez que eu ia tentar fazer mais por temas, porque senão ficam fazendo as mesmas perguntas várias vezes. E no final de semana eu escrevi sobre acne, fiz um vídeo sobre acne, sobre mask acne, que é essa acne que está sendo piorada ou até provocada pelo uso de máscara, que é uma coisa bem comum, que eu tô vendo bastante no consultório, eu tô vendo bastante em mim. Eu dou uma melhorada na minha acne que eu tava ali no final de semana, mas do que eu tô vendo também bastante em mim. Então eu fiz sobre isso e várias pessoas pareciam que tinham o mesmo problema. Então por isso eu vou falar sobre esse tema de acne. Então é o seguinte, olha só. A acne é um problema super, super comum e ela pode surgir na adolescência e muitos dos problemas se manter depois, tá? A maioria das pessoas vai ter algum grau de acne, porque acne a gente inclui tanto os cravinhos, digamos assim, quanto as espinhas propriamente ditas, então é muito difícil que tenha uma pessoa que nunca tenha tido nada disso. Então se vocês conhecerem alguém, daí vocês escrevem aqui, mas realmente pra mim todas as pessoas têm algum grau. Tem gente que se incomoda mais, tem gente que se incomoda menos, mas depois da adolescência ela começa a aparecer e tem muito a ver com uma questão hormonal. Qual que é a questão? Não são todas as acnes que são exatamente dessa origem hormonal. A gente tem acne por medicamento, a gente tem acne mecânica, que a gente fala acne, tipo, e tem a máscara tem um pouco a ver com isso, porque fica fazendo fricção, né, e pode piorar. E a gente tem acne que é a acne da mulher adulta. E eu tava até vendo uma aula essa semana, ou final de semana, sobre a acne da mulher adulta. E existe um conceito de que a acne da mulher adulta ela é diferente mesmo de acne de adolescente. Então que talvez a gente precise tratar de forma diferente e que futuramente talvez essa acne que a gente chama acne da mulher adulta nem seja definida como a acne mesmo, seja definida como uma outra coisa. Por exemplo, igual a rosácea, que um dia se chamava acne rosácea e hoje a gente considera a rosácea uma entidade não completamente diferente, mas uma entidade diferente da acne normal. Então, talvez no futuro seja isso. Porque muitas das pessoas vêm aqui com acne, eu já falei algumas vezes aqui sobre a acne da mulher adulta. A acne da mulher adulta é super comum, então a gente considera, digamos assim, às vezes o paciente vem aqui com 30 anos e fala assim, aconteceu alguma coisa, comigo, porque não é normal, porque não era pra eu ter acne, mas na verdade, tipo, 1 a cada 3 mulheres com 30 anos tem acne, 1 a cada 4 mulheres com 30 anos, com 40 anos tem acne. Então é uma prevalência bem considerável. Inclusive a gente tem acne pós-menopausa, então é muito difícil. Mulheres, principalmente, a acne geralmente é uma coisa que acompanha a pessoa por toda a vida, ou por uma grande parte da vida. Então não é incomum o paciente vir aqui adolescente e quando é homem eu falo, daqui a pouco ela deve melhorar, depois dos 20 e poucos anos deve melhorar, mas mulheres é uma coisa que continua na idade adulta, não é raro. Quando a gente está falando de acne da idade adulta, de mulheres mais comumente, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser uma acne que ela vem ali da adolescência e continua, que é a maior parte dos pacientes, mas pode ser pessoas que nunca tiveram e as pacientes vêm dizendo, virei adolescente. E começou a aparecer só ali depois da adolescência, então isso pode acontecer também. E a acne da mulher adulta tem algumas questões. A acne da mulher adulta é influenciada por muita coisa, estresse, comida, poluição, o skincare que ela usa, maquiagem, enfim, milhões de coisas. Então é por isso que é difícil controlar exatamente tudo. Mas não só a acne da mulher adulta, mas a acne mesmo. Eu sei que a acne é muito comum, eu acabei de falar isso, mas e vocês talvez achem isso surpreendente. Tem muita coisa que a medicina não sabe ainda sobre a acne. Toda vez tem estudo novo falando sobre acne e tal. Então, não se sabe exatamente por que uma pessoa tem mais ou menos. Tem alguns estudos falando sobre alteração, tipo lipídios diferentes entre uma pessoa e outra. Influência genética, resposta, sensibilidade hormonal maior ou menor, porque geralmente a acne não está associada à alteração hormonal, tem um excesso de hormônio ou alguma coisa assim, mas às vezes se acredita que lá o receptor de onde vai nascer a espinha, ele é mais sensível a um tipo de hormônio. Então, tipo, a dosagem está normal, mas ele responde de uma forma mais agressiva. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem me fazer aqui.
Ou vocês podem mandar depois por direct se vocês quiserem, ou esperar para a semana que vem. Eu vou falar de acne hoje, mas se vocês tiverem outras perguntas, vocês podem fazer, que eu vou responder tudo no final, certo? Vamos começar pelas perguntas que eles fizeram ali no feed e nos stories. Qual é o protetor mais indicado para quem tem acne? Quem perguntou isso falou que já usou alguns e não deu certo. Acne e protetor solar realmente uma época era muito difícil, porque tinha poucas... É verdade, se acne incomoda tanta gente, né? Se a gente soubesse exatamente como é que funciona, já teria uma cura. Realmente não tem cura, apesar de o Roacutan ajudar bastante. Protetor solar para pele que tem acne, claro, primeiro você precisa procurar aqueles que estão escritos não comedogênico, tá? Porque geralmente não vai ter coisas que já sabidamente provocam acne. Mas pode ter acontecido já contigo ou com alguém que tu conhece, foi lá, comprou um protetor solar que estava escrito não oleoso, não comedogênico, passou e deu espinha. Ou a pele ficou mais oleosa. Então, isso tem a ver com tudo isso que eu falei, que a gente não sabe exatamente o que causa acne. Então, a gente realmente, protetor solar, às vezes a gente precisa testar para saber. Tem os mais sequinhos, tem os menos sequinhos. Eu vou deixar uma dica de protetor solar aqui, mas não é uma indicação de compra. Tem gente que se dá melhor, tem gente que não se dá tão bem, mas eu acho que o Minesol Oil Control, que é da Neostrata, que é da Johnson & Johnson, eu acho que ele é bem sequinho, e os pacientes que já tentaram alguns, geralmente eles se adaptam bem a esse protetor solar. Não é para todo mundo, tá? Vou te dizer, por exemplo, principalmente a acne da mulher adulta, que a pessoa acaba tendo tipo, uma mistura de pele mista, áreas mais ressecadas, áreas menos, então talvez não dê, tá? É um protetor solar que eu acho muito bom para quem tem pele oleosa, mas por exemplo, para minha pele não dá, eu acho que ele fica muito seco, então depende. Mas se essa pessoa que mandou essa mensagem não testou, eu acho que é um que vale a pena entrar na lista de protetores solares a serem testados. Como evitar as manchas na pele causadas pela acne? Tratando. Primeiro, assim, quando a gente fica vermelho e vai usar, tipo, tem uma lesão de acne, ela ficou vermelha, se tu pega sol em cima, então tem mais chance dela ficar manchada por mais tempo, né? Então, o que acontece? Tem que usar protetor solar para ela não ficar manchada, mas o mais importante para não ter mancha e não ter cicatrizes de acne, que eu acho que elas são piores do que a mancha, são bem mais difíceis de tratar, é de tratar precocemente a acne. Não manipular e tratar precocemente. Às vezes a pessoa não mexe na espinha, o que vai definir, né, digamos, se ela vai deixar marca ou não vai deixar marca, né? Geralmente o tipo de pele, sim, mas o grau de inflamação que ela vai ter. Então, quanto mais vermelha, quanto mais dolorida, mais fácil ela deixar mancha ou deixar cicatriz. O que acontece? Às vezes tem uma lesão pequenininha ali, que ela tá tranquila, mas tipo, pegou, mexeu, coçou, espremeu, então ela vai ter uma inflamação maior. Quando ela tiver uma inflamação maior, ela vai ter mais chance de deixar a cicatriz. Então, por isso que a gente geralmente fala não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Mas às vezes, mesmo sem mexer, se a lesão for muito inflamada, ela vai realmente deixar com marcas, tá? Então, eu acho não mexer, usar protetor solar e tentar tratar precocemente. Então, pra gente ver o que é melhor para cada pessoa. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente evitar manchas causadas pela acne. Lavar o rosto com as mãos ou fóreo, qual seria melhor? Seguinte, depende de cada um, tá? Eu até estou devendo para vocês um vídeo sobre meus 30 dias com a fóreo, e eu vou dar um spoiler para vocês, eu ainda estou usando a fóreo 2 vezes por dia. Eu acho que ela não é super necessária, com certeza ela não vai fazer... não vai ser ela que vai resolver todos os seus problemas. Se tu quer colocar a fóreo na tua rotina, eu acho que é legal, e eu vou até fazer o vídeo depois falando sobre isso. De repente eu faço hoje, depois da live, para não esquecer de fazer. Falando sobre isso, sobre a fóreo. Ela não vai resolver todos os problemas da tua vida, mas ela é interessante talvez colocar na rotina, tá? Tem alguns estudos sobre escovas ultrassônicas, não fóreo, estudos com a Clarisonic, tá? Que é uma escova ultrassônica,
que é tipo, tem a mesma ideia de limpeza da Fóreo, que mostrou melhora de acne, melhora de dermatite seborreica usando ele, tá? Mas a princípio não tem indicação específica, poderia lavar com a mão e tem uma lavagem bem interessante também. Então depende de cada caso, depende de que tu já tem no teu skincare, depende da tua rotina, depende de quanto tu quer gastar, né? Porque realmente a Fóreo não é barata, a Fóreo é cara e é muito mais difícil de dizer se a Fóreo genérica, se a Fóreo Xing Ling funciona igual a Fóreo mesmo, tá? Porque ela tem realmente essa tecnologia diferente. Mas aí depende realmente de skincare, eu acho que não é super necessária, mas em alguns casos pode ser interessante. O protetor solar deve ser usado antes ou depois dos cremes e maquiagens? Então assim, o protetor solar tem que ser usado antes. Se vocês forem olhar bem, eu tenho tipo alguns vídeos mostrando meu skincare, e daí protetor solar, se tu for usar a base, enfim, tu vai usar antes. Se tu for usar algum creme, sérum, enfim, o protetor solar é usado depois. Então é mais ou menos assim, tu lavou, vai passar as suas coisas que tem os ativos, tá? Sérum, hidratante, sérum, coisa para acne, clareador, vitamina C, e daí depois tu vai passar protetor solar e depois tu vai passar maquiagem. Se tem dúvida, dá uma olhada ali no meu feed, tem algumas coisas sobre os vídeos, não necessariamente, geralmente é assim, é muito difícil mudar essa ordem, o que muda são o tipo de produto que usa em cada etapa, tá? No tratamento com ácidos, é o processo ou coincidências das acne saírem para fora? Então, essa é uma coisa que pode acontecer sim no tratamento de acne, da gente deixar o produto e tu perceber que está piorando, está surgindo mais lesão e a pessoa tem medo de continuar usando porque está ficando cada dia pior, mas nas primeiras semanas, realmente, quando a gente usa produtos para acne, pode sair mais para fora, tá? Não só com o Roacutan isso acontece, mas com os produtos de passar às vezes também. Então a gente precisa ter uma paciência. Geralmente eu falo aos pacientes que tu vai começar a ver mais melhora com 4 a 8 semanas de tratamento, mas isso é muito importante ser conversado bem direitinho. Se tem dúvida, manda mensagem, converse com o dermatologista certinho, mas não é incomum mesmo dessa piorada. Então a pessoa veio para melhorar, né, digamos, as espinhas, e daí fica pior. É uma desgraça, mas pode acontecer. E daí pode ficar tranquilo, geralmente isso melhora. O que a gente precisa ver se não é nenhum tipo de irritação, nem nada disso. Se não, pode acontecer, a pele vai ficando mais fina, geralmente com os tratamentos, então as espinhas estavam para sair, elas meio saem todas ao mesmo tempo. Podemos dizer mais ou menos assim. Quais alimentos mais provocam acne? Então, até aproveitando que eu tinha visto que tinha essa pergunta, eu estava até dando uma revisada agora na literatura, e essa é uma coisa muito interessante, porque quando eu estava na residência, e não faz, apesar de eu não ser mais tão novinha, não faz tanto tempo assim que eu terminei minha residência médica em dermatologia, eu terminei ela foi em março de 2015. Quando eu estava na residência, ainda se tinha muita ideia de falar, não tem, tipo, acne e alimentação não tem nada a ver, ou não tem evidência científica para dizer para fazer essa dieta ou não, enfim. E hoje é totalmente diferente, cada vez a gente tem mais evidência científica que a alimentação influencia sim. Então, para as pessoas que já sabiam, né, na verdade, as pessoas já sabiam, os médicos não sabiam, porque não tinha nenhum estudo sobre isso. Realmente, tipo, alguns alimentos podem piorar a acne. Então, quando a pessoa come chocolate, piora a acne, sim, faz sentido piorar a acne pelo chocolate. Quais são os alimentos clássicos que pioram a acne? Então, os estudos mostraram realmente piora maior com leite, tá? Com leite e com coisas que aumentam muito rápido o índice glicêmico. Então, eu falo bastante pro paciente, coisas que o diabético não pode comer, então podem piorar a acne, tá? E não é só açúcar propriamente dito, não é só chocolate propriamente dito, não é o Nescau. É tipo massa, pão branco, alguns tipos de fruta também, tipo manga, banana, suco de laranja, que dão um pico de glicemia no sangue, tá? Então essas são as comidas, assim, que geralmente podem piorar a acne. O que eu vou dizer? Quando o paciente vem aqui no consultório, não é necessariamente assim, eu vejo ele e vou falar, não, então eu vou prescrever uma dieta para ti para acne, tá? Apesar de que os estudos mostraram que em alguns casos realmente só a dieta pode melhorar a acne. Geralmente a gente vai conversar direitinho para fazer uma investigação quais alimentos que pioram, quais alimentos que
que melhoram. Então depende de muitos fatores, né? E também o quanto que vai ser de sacrifício para essa pessoa tirar esse alimento para melhorar a acne, enfim. Mas são, classicamente, se quiser olhar, tu pode até pesquisar ali na internet, os alimentos que diabético não podem comer são os alimentos que classicamente vão piorar as espinhas, tá? E derivados do leite também. Acne hormonal só com medicamento oral? Geralmente, se a acne já tem sabidamente uma origem hormonal, tá? E era o que eu estava falando para vocês, às vezes não é tão fácil fazer esse diagnóstico hormonal porque os hormônios estão todos normais, né? Mas às vezes lá o folículo piloso, que é onde nasce a acne, ele tem uma sensibilidade maior, então responde mais ao hormônio que está no basal ali. Mas geralmente tem que tratar essa questão hormonal, então geralmente isso é com medicação oral, mas é de caso para caso, então a gente precisa ver se realmente é uma acne hormonal. Exposição ao sol desencadeia acne? Poderia desencadear acne, não é uma coisa que acontece em todos os casos, tá? Então tem dois extremos, digamos assim. O sol, ele é um anti-inflamatório, tá? A acne é uma lesão inflamada, né? Geralmente as espinhas são lesões que têm uma inflamação junto, então às vezes exposição ao sol melhora a acne, tá? Não tô dizendo para ninguém se expor ao sol para melhorar a acne, mas dependendo do grau, a exposição solar sim poderia melhorar a acne. Geralmente, na verdade, assim, se tu tem uma exposição solar muito grande, daí isso sim pode causar acne, tá? E tem alguns motivos que isso pode causar. Geralmente, quando tu pega muito sol, isso causa um edema, um inchaço da tua pele, e isso provoca obstrução do folículo piloso e leva à formação de acne. Então, ela pode melhorar ou pode piorar, né? Uma outra coisa que às vezes acontece, que as pessoas falam, tipo, piorou a acne no verão, pode ter a ver também com a alimentação e com o tipo de protetor solar que tu usa, né? Porque geralmente no verão, às vezes a gente não cuida tanto de protetores solares que são, ou passa o mesmo do corpo no rosto, enfim, então acaba surgindo mais acne porque não prestou tanta atenção em relação ao tipo de protetor solar que está usando. Fazer limpeza de pele regularmente ajuda a controlar a acne? O que eu vou dizer? Eu acho que a limpeza de pele ele é um coadjuvante no tratamento, ele não é a resposta de tudo, porque ele ajuda em alguns casos, tá? Mas dependendo da inflamação que a pessoa tem, da reação que a pessoa tem à limpeza de pele, às vezes ela fica pior, tá? A limpeza de pele não é uma coisa clássica, digamos assim, nos guidelines de tratamento de acne, mas em alguns casos ela é bem interessante, mas eu acho que ela é um coadjuvante, ela não vai resolver todos os seus problemas só fazendo limpeza de pele, então a gente precisa associar com coisas que vão ser mantidas todos os dias, tá? Porque a acne, digamos, toda a nossa pele, ela é renovada com alguma frequência, tá? Mais ou menos 4 semanas. Então a gente precisaria manter coisas que estão sempre auxiliando toda vez nessa pele nova a ficar bem. Vamos ver. Outra pergunta, por que alguns cremes e protetores solares não funcionam na pele oleosa e causam acne? Então, a gente tem, que nem eu falei, porque a medicina não tem todos os detalhes, digamos, por que acontece isso. Então, às vezes, mesmo as substâncias que são ditas não cominogênicas ou não oleosas, elas podem causar acne em algumas pessoas mais suscetíveis. Pode ser por obstrução mesmo do folículo, digamos assim, na hora que está... A acne vem do folículo piloso, tá? De onde nasce o nosso pelo. Então tem um pelinho ali, junto com o folículo piloso tem uma glândula sebácea, e daí ela vai, quando obstrui, isso leva uma inflamação e leva à formação de acne, tá? É mais ou menos assim. Eu tô dizendo que a medicina não sabe todos os detalhes de cada pontinho ali, o que acontece. Mas poderia ser por isso, pode ser o jeito que passa, pode ser até um tipo o creme que vai usar leva a uma irritação, e a gente sabe que irritações ou micro-irritações na pele levam a um processo inflamatório que também podem piorar a acne. Então é difícil dizer exatamente por que alguma pessoa tem ou não tem, pode ser realmente só uma sensibilidade individual, né, de cada um. Sinto minha pele com os poros mais sujos, entre aspas, e surgiu umas espinhas devido à máscara. O que fazer para melhorar a pele?
Então, eu fiz um vídeo que eu tava falando para vocês ali no final de semana sobre esse termo mask acne, que tem a acne causada pelo uso da máscara. Então, para quem não viu, eu vou repetir aqui mais ou menos o que eu tava falando de orientação, tá? Eu falei no vídeo as causas, então quem quiser saber mais, dá uma olhada ali no vídeo, que tem bem direitinho por que isso acontece, enfim. Mas o que você deveria fazer? Se for possível, se não trabalha assim diretamente com pacientes com suspeita de Covid, usar a máscara de algodão, tá? A máscara de algodão, ela não deixa a umidade ficar tão presa aqui, que é uma das coisas que piora. Trocar a máscara com frequência, porque se ela fica úmida, ela também acumula bactérias e tudo que pode piorar a acne, então trocar a máscara pelo menos de 2 em 2 horas, então se tu fica o dia inteiro fora, tem que levar umas máscaras contigo. Lavar a máscara sempre, tá? Porque senão fica a oleosidade, a secreção sebácea, né? E a umidade ali dentro, que também a gente já conversou, e claro, em relação ao Covid também, tu precisa lavar ela todos os dias. Que mais? Toma cuidado o jeito que tomar cuidado, na verdade, com os produtos que tu usa. Então, às vezes, a gente precisa hidratar mais até essa região da máscara, porque o que acontece? Como a máscara fica friccionando quando tu fala, ela vai para cima e vai para baixo. As áreas de dobra são áreas que podem levar a acne mecânica, tá? É mais ou menos isso. Dá uma olhada no vídeo se tem alguma dúvida de como é que faz para tratar. Às vezes, a gente precisa ir no dermatologista, tá? Porque mesmo sendo a gente esperando que seja uma coisa temporária, o uso da máscara, se ela causar lesão inflamatória, ela pode deixar com mancha, deixar com cicatriz que vão ficar até depois do Covid, tá? Então, talvez a gente às vezes precisa fazer tratamentos mais agressivos para isso. A minha filha tem 13 anos, ela já pode usar algum produto para evitar acne. O que eu vou dizer? Depende se ela já tem acne ou se tu quer que ela não tenha acne no futuro para sempre, digamos assim. Se ela tem acne, ela precisa não, né, digamos assim. Essa é uma questão de escolha, não é uma questão de vida ou morte. Mas se ela já tem acne, tem produto sim que dá para usar a partir dos 13 anos. Inclusive, até hoje eu atendi uma paciente de 13 anos que estava usando Roacutan. Não costumo prescrever Roacutan em pacientes bem jovens, mas era uma acne muito grave que estava deixando bastante cicatriz, então dá para fazer medicação inclusive oral a partir dos 13 anos. Que eu vou dizer? Não necessariamente, se ela tratar precocemente, ela não vai ter acne no futuro, tá? Então, a princípio, se ela não tem nada, pode começar a escolher produtos, vamos na hora de comprar um protetor solar, a gente pode escolher protetores solares que sejam mais para pele oleosa, enfim, usar um sabonete que seja mais para pele com tendência a acne específico para lavar o rosto, mas não necessariamente ela precisa tratar se ela não tem nenhuma acne visível, tá? Alguém fez uma pergunta que não tinha a ver muito com acne, mas eu vou responder, que a pessoa falou que fez microagulhamento para melasma, mas ela não viu um efeito positivo, e quais são as outras opções? Eu tô falando, na verdade, eu fiz um vídeo sobre melasma que a gente gravou aqui na quarta-feira passada, que eu fiz, que é para mandar para os pacientes, eu falando, digamos, as orientações do melasma, para mandar para os pacientes que vieram aqui comigo e foram diagnosticados com melasma. Mas assim, o principal o tratamento do melasma, ele não o principal tratamento não são procedimentos, os principais tratamentos são coisas de passar em casa. Talvez o microagulhamento não tenha melhorado por causa das outras coisas que não estavam todas bem certinhas, todas bem alinhadas, né? Tanto de ácido quanto clareador de passar em casa, como de proteção solar, pode ser isso. Mas pode ser que talvez não fosse o melhor procedimento para ti. Então precisa avaliar, a gente tem até hoje medicação via oral para tomar para o melasma, que ajuda também em alguns casos. Então, o que a gente tem? Além de reforçar todo o skincare e fotoproteção, a gente tem medicação via oral, a gente pode fazer outros procedimentos como peeling, laser, MMP, essas coisas que a gente também pode fazer para o melasma, mas o melasma é um chato de tratar, é chatíssimo na verdade. Então tu precisa conversar bem certinho com o teu dermatologista, ver o que é melhor para cada caso. Então a gente sempre, quando vai fazer procedimento, tem que conversar bastante sobre risco-benefício. E eu já falei isso outras vezes, se alguém prometer para ti
que fazendo isso vai melhorar com certeza o teu melasma, tu já dá 2 passos para trás, porque não existe essa certeza com nenhum dos procedimentos, sabe? Para melasma. O melasma, ele é bem chato de tratar mesmo, então é uma coisa que a gente precisa ter paciência e persistência e confiança no dermatologista, certo? Deixa eu responder as perguntas que tem aqui, vamos ver. A Pri falou que a acne é uma doença com características próprias, e às vezes é bem diferente de pessoa para pessoa. Vamos ver. Como acabar com as espinhas e manchas de acne nas costas? Então, depende muito do grau, na verdade. A acne, ela é bem... Que nem eu tava falando, ela tem características próprias mesmo, então depende muito de pessoa para pessoa, do grau de acne. Então, às vezes nas costas, eu tenho às vezes uma tendência a mais a fazer tratamento via oral, porque nas costas às vezes sai mais caro de fazer um tratamento de passado, porque é uma área muito grande, é mais difícil ter mais disciplina para usar. Às vezes a gente faz tratamento oral, às vezes a gente faz tratamento de passar, depende. Eu vou falar pra vocês uma revisão tipo das coisas que a gente usa mais na acne, quando a gente tá falando tipo via oral, por exemplo. Quando a gente tá pensando em tratamento via oral para acne, para mulher a gente tem mais opções, tá, de tratamento. Para homens a gente é mais restrito nas coisas que a gente pode fazer, porque para mulher o que a gente usa são várias coisas que têm uma ação anti-hormônio masculino e que para homens não vale a pena a gente usar por causa dos efeitos colaterais possíveis, tá? Então os tratamentos mais comuns são a gente usar anticoncepcional, tá? Para acne. Então a gente tem anticoncepcionais que são melhores para acne. Todos os anticoncepcionais a princípio melhorariam alguma coisa a essa tendência à acne, mas a gente tem anticoncepcionais que são um pouco melhores para acne. Às vezes a gente usa espironolactona, que é um diurético que também tem uma ação anti-hormônio masculino para acne. Outras coisas que a gente pode usar, antibiótico, e daí essas duas coisas, tipo espironolactona e anticoncepcional, a gente não vai usar em homens, mas para homens e mulheres a gente pode usar antibiótico. O antibiótico ele não vai servir para todos os tipos de acne, mas para as acnes mais inflamatórias, porque as lesões são mais vermelhas, mais doloridas, com pus, e isotretinoína, tá? Geralmente é isso que a gente usa no tratamento da acne. A gente pode usar lactobacilos, tem alguns estudos mostrando melhor com lactobacilos e com alguns outros suplementos, mas são coisas mais assim que não funcionam a princípio em todo mundo, então a gente precisa ver caso por caso, se a pessoa tem alguma contraindicação para usar algum tipo de tratamento, aí a gente faz assim. Vamos ver, o que mais? Acne na gravidez, existe uma razão especial e qual considerado o melhor tratamento? Então, essa acne é muito interessante, na verdade, o que se sabe sobre a acne da gestação, ou que não se sabe, né, que nem eu já falei pra vocês. A acne, ela pode, na gestação, melhora em 50% dos casos e piora em 50% dos casos. Até ontem eu tava falando no grupo de dermatos ali, e uma colega minha falou que tá grávida, enfim, e tava perguntando o que será que vai acontecer com a minha pele, e alguém falou que, quando é menino a pele fica boa, quando é menina a pele fica pior. Não tem nenhum estudo sobre isso, mas aí as dermatos ali que tinha um menino falam, realmente quando eu tava grávida do menino minha pele ficou melhor, e quando eu tava grávida da menina minha pele ficou ruim, em relação à acne, né, propriamente dita, mas não sabe exatamente por que umas pessoas melhoram e outras pioram. A gente tem coisas que dá para usar na gestação, então se tem a acne, pode ir no dermatologista, não é uma coisa que necessariamente precisa esperar todo o tempo da gestação para tratar, ou todo o tempo da amamentação, tá? Na gestação tem coisa que a gente pode usar, e na amamentação tem mais coisa ainda que a gente pode usar, tá? Então depende de caso para caso. Eu acho, não existe um tratamento que é considerado o melhor, realmente depende de caso para caso, e geralmente é uma coisa que eu prescrevo coisas que teoricamente dariam para usar na gestação, mas eu acho até interessante, fazer uma coisa conjunta com o obstetra que tá vendo a paciente, porque já aconteceu de eu prescrever coisas que, a princípio, pelos estudos e tudo, elas são liberadas, mas o obstetra não gosta, o obstetra tem receio. Eu acho que na gestação a gente tem que ser bastante cuidadoso, porque esse é um momento bem especial, digamos assim, e a gente não quer deixar nada que talvez possa prejudicar. Mesmo as coisas, de passar,
tem uma possibilidade muito pequena de tu passar uma coisa no teu rosto, ela ir pra tua corrente sanguínea, ir pra placenta, fazer mal pro teu bebê. Tem coisas que a gente não usa na gestação, tá? Mesmo sendo essa possibilidade bem pequena. Porque vai que acontece alguma coisa, daí tu fica pensando, foi porque tu usou aquele negócio ali, né? Então, geralmente a gente tem coisas pra acne na gestação, tá? Tchau, tchau. Ó, meu primo sempre reclamou que pipoca e chocolate dá acne, em mim nunca aconteceu. Isso aí é uma coisa variável de pessoa para pessoa. Amabile perguntou: paciente que tem alergia com ácido clareador de olheiras, qual a indicação de tratamento? Depende do tipo de olheira. A olheira ela é bem multifatorial mesmo. Que eu vou te dizer, é muito difícil a olheira melhorar com o clareador, para começar. Mas assim, essa área tipo de pálpebra é uma área que é mais fina. Eu já falei algumas vezes para vocês, não é uma área que necessariamente precisa de tratamento específico, tipo, para a área dos olhos, mas algumas pessoas precisam porque tem essa pele mais sensível. Então, teria que avaliar qual foi o clareador que usou e qual que é o componente primordial que está causando olheira. Então, poderia ser uma coisa vascular, pode ser porque a qualidade da pele está ruim, pode ser porque tem uma depressão, pode ser um pigmento realmente. Então, a gente precisa avaliar qual que é a causa da olheira para a gente poder dizer se um creme realmente vai melhorar ou qual que é o componente específico que tinha nesse creme, nesse clareador que foi usado ali e que deu alergia. Então, tem que ver bem certinho para a gente poder dizer melhor o que fazer. O Cleimar está perguntando: se os cremes de passar não estão clareando as manchas de acne, qual seria a melhor indicação do que fazer? Então é o seguinte, a gente tem duas manchas residuais de acne, tá? E mancha mesmo, tá? O que é mancha? Mancha assim, tu passou o teu olho e não dá pra ver nada, tipo, não sente nenhuma alteração de textura. Isso é mancha, tá? E se a gente for ver, na verdade, na definição dermatológica, a maioria das manchas, se a gente for ver lá no índice, tá? Como é que a gente descreve as lesões dermatológicas, a maioria das lesões pós-acne são máculas. Máculas são, tipo, manchas, lesões de coloração diferente menor do que 1 centímetro. Mancha seria maior do que 1 centímetro. Isso do dicionário dermatológico. Mas, enfim, quando a gente está falando de mancha, elas podem ser vermelhas, eritematosas, ou elas podem ser castanhas. Então, depende muito do tipo de mancha. Quando ela é vermelha, ela costuma melhorar com o tempo, tá? Principalmente se o paciente tem pele mais clara. Então, costuma melhorar com o tempo, e o tempo é meses, às vezes. Então, tem que usar protetor solar para ela não ficar escura, para ela não ficar para sempre. Mas, às vezes, ela melhora. Mas, nesse caso, eu faço bastante laser, porque o paciente vem aqui para tratar acne, né? Digamos assim. Tratou com o que seja, Roacutan, coisa de passar. Mas tô olhando rápido para ele, parece que ele ainda tá cheio, porque as manchas ficam bem vermelhas. Então, às vezes, ele continua tendo essa questão tipo, da autoestima não ter melhorado, mesmo não tendo mais lesão de espinha. Então, nesses casos, eu costumo indicar fazer laser, porque a gente tem uma resposta mais rápida, sabe? Ao invés de esperar meses para essa mancha ir embora. Quando é uma mancha escura, ela também pode melhorar com o tempo, mas aí geralmente a gente coloca algum tipo de clareador. Dependendo do caso, a gente pode discutir fazer peeling ou laser, mas depende muito do tipo de pele, tá? Mas depende de pessoa para pessoa mesmo. Mas tem opções de tratamento. Eu acho que essa coisa do laser para as manchas vermelhas é bem legal mesmo, porque isso é uma coisa muito comum. A gente trata o paciente para acne, ele fica sem acne, mas para as pessoas que estão vendo de fora, parece que ele ainda tá cheio, porque onde tinha uma espinha, trocou por uma mancha vermelha, sabe? Só de trocar o sabonete, minha acne sumiu na gestação, vale a pena ir ao médico? Na verdade, assim, se tu não... A Pri pergunta que só de trocar o sabonete, minha acne sumiu na gestação. Vale a pena ir ao médico? Se não tem acne, tipo, se deu certo, não tem problema, digamos assim. Não precisa ir, só vai se tá te incomodando. A Luana perguntou que ela lembra que ela tinha uma espinha que não sarava e hoje no lugar eu tenho sinal. Isso é comum? Não é comum, na verdade. O que eu vou te dizer? 2 coisas que podem acontecer se tu teve uma espinha, e ela realmente foi uma espinha, e ela não melhora nunca. A gente tem umas lesões que elas ficam mais elevadas como se fossem cicatrizes mesmo, sabe? Mas sinais, eles não vêm de espinha mesmo. Os sinais são sinais. E daí a gente precisa avaliar.
Primeiro, é meio complicado, assim, parece que, tipo, eu falo e não tô falando nada, mas é meio complicado de dizer porque, às vezes, o que era antes não era não era uma espinha, o que veio depois também não era um sinal, sabe? Então, às vezes, pode ser uma que era realmente uma espinha e ela ficou com uma cicatriz mais elevada que parece um sinal, isso é uma coisa que pode acontecer. Mas não é uma espinha realmente, que é uma lesão inflamatória do folículo piloso, ela não vai evoluir para um sinal, tá? Um sinal é uma outra coisa. Michel perguntou, quais os melhores procedimentos para tratar cicatriz de acne? Preenchimento com ácido hialurônico é uma boa opção? Então é o seguinte, cicatriz de acne é um capítulo à parte, tem a ver com acne, eu vou falar aqui, mas quando a gente está falando de cicatriz, tanto de acne quanto de outras cicatrizes, a gente precisa classificar. Se vocês forem procurar, tipo, coloca no Google ali, classificação de cicatriz de acne, ela pode ser de vários tipos diferentes, tá? Primeiro, ela pode ser hipertrófica, que é uma cicatriz que ficou alta, na pele, então ela fica uma coisa visível, que nem eu tava falando que poderia ter uma cicatriz e ela virou uma cicatriz hipertrófica, então ela ficou alta, ou ela pode ser uma cicatriz atrófica, ou seja, ela ficou para dentro, que é mais comum, tá? Dentro das cicatrizes atróficas, a gente ainda tem vários tipos diferentes, tá? Classicamente a gente divide em extensíveis e não extensíveis, e dentre elas ainda tem mais subclassificações. Então, às vezes o paciente pergunta, laser é bom para cicatriz de acne? Ou preenchimento é bom para cicatriz de acne? Depende do tipo de cicatriz de acne. Então, geralmente, quando o paciente vem aqui no consultório para tratar a cicatriz de acne, a gente vai fazer uma avaliação, qual que é o tipo de cicatriz, e muito dificilmente é só um tipo de cicatriz, tá? Então, a gente vai fazer uma programação do que vai fazer. Não, agora a gente vai fazer esse tratamento para tratar esse tipo de cicatriz. E depois a gente vai fazer isso para tratar aquele tipo de cicatriz. Então, é muito difícil ter uma coisa que resolva tudo, tá? E na verdade, assim, nunca vai ter uma coisa que resolve tudo, porque cicatriz realmente é uma alteração completa ali da estrutura da pele, então mesmo que a gente consiga melhorar muito, a gente não consegue resolver 100% dos casos, tá? Então, por isso que eu falo bastante, tipo, tem acne, vamos tratar cedo, se tem acne não mexe, porque tem mais chance de deixar cicatriz, então é por isso que a gente fica insistindo nessa questão do tratamento da acne mesmo. Porque a cicatriz, claro, né, tem vezes que fica com cicatriz mesmo e a gente precisa correr atrás, mas o máximo que a gente puder evitar de uma lesão de acne evoluir para uma cicatriz, melhor. Então, acho que é isso, gente. Eu não sei se vocês me falem depois se vocês acharam melhor com tema ou sem tema. Eu resolvi fazer esse tema de acne, que é uma coisa bem comum e é um dos CIDs, é uma das morbidades que eu mais atendo aqui no consultório, e não só no meu consultório. A gente teve uma pesquisa recente sobre as coisas que são mais vistas, as queixas mais comuns dos consultórios dermatológicos de todos os dermatologistas de todo o Brasil, e acne era uma coisa bem comum, que é bem comum, mas infelizmente a gente não tem uma coisa que tu vai usar e nunca mais vai te incomodar. Geralmente a gente precisa de uma rotina para tentar tratar a acne mesmo. O que fazer para não piorar a acne? A Cris perguntou. Eu não enxergava o sabonete o suficiente, lavava com água quente. Na verdade, assim, vou responder mais essa pergunta da Cris ali. O que tu precisa saber quando a gente está pensando em acne? E é uma dica que eu vou dar para todo mundo, ou para qualquer coisa do skincare, mas acne é uma delas. Assim, a gente não pode ser muito agressivo no tratamento. Então, o que acontece aqui comumente? Não, vou fazer uma esfoliação, ou eu vou limpar, e tu tá muito incomodado com os cravos que tem aqui, ou com a espinha que tem ali, e daí tu tenta, tipo, arrancar tudo na marra. Isso causa microtraumas na pele, que pioram a tua acne depois, tá? Então a gente precisa fazer a limpeza adequada, é super, super importante, mas toda vez que tu vai fazer alguma coisa na tua pele, tu faz isso delicadamente. Eu falei isso até no vídeo, porque às vezes a gente vai passar creme, ou tu vai passar um remédio pra acne, tu faz assim. Isso geralmente não é bom, tá? O que a gente quer fazer é te passar bem delicadamente. E daí tu lavou o teu rosto, tu vai secar, seca bem delicadamente. E eu até coloquei no vídeo, e é uma coisa que eu tô tentando fazer, que é assim, tu vai secar alguma coisa, tu vai passar o creme, tu vai fazer assim, ó. Parabéns, tá se cuidando, parabéns, Tatiane, tá indo muito bem hoje. E só passa, não esfrega, né? A mesma coisa quando tu vai secar também. Então tu seca ela mais delicadamente mesmo. Eu sei que
que é difícil, e precisa fazer isso conscientemente, tá? Por quê? Tem coisas que tu tá tão acostumado a fazer que tu nem para pra pensar o que tu estás fazendo, o que tu não tá fazendo, tá? Como é que tu escovou o teu cabelo? Como é que tu lavou o teu cabelo? Como é que tu secou o teu rosto depois? Se tu lembra, como é que foi que tu secou o teu rosto ontem? Como é que tu secou o teu rosto hoje? Foi assim? Não é uma coisa que tu pensa como é que tu vai fazer. Então, pra mudar esses hábitos, a gente precisa prestar atenção no que tá fazendo e não ficar só pensando mais para frente. Então é isso, gente. Olha só, eu vou deixar ele depois numa enquete ali no Stories, porque eu vou precisar trocar o meu dia das minhas lives. Se é melhor fazer na quinta ou na terça. Que eu estou pensando em voltar a fazer atividade física e daí o meu horário é quarta-feira às 19 horas, então acho que eu vou trocar o horário. Então vocês me falem ali na live, me falem depois, tipo, na enquete, respondam na enquete. E depois vocês me falem aqui se vocês preferem que a live seja assim com temas, apesar de eu poder responder outras coisas depois, mas eu acho que se tem um tema, daí fica mais fácil, que daí eu posso falar, tipo, sobre a incidência, sobre a causa, enfim, daí todo mundo pode tirar as dúvidas em relação a esse tema. Mas se vocês preferirem, eu posso voltar, tipo, a perguntas gerais, certo? Tchau, então, obrigada por me acompanharem aqui. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem, continuem participando, obrigada. E quando o meu podcast estiver bem certinho ali, daí todo mundo vai poder me ouvir na velocidade 2 vezes. Eu acho que não dá pra me ouvir na velocidade 2 vezes, eu acho que eu tô falando muito rápido mesmo. Eu vou tentar falar mais devagar, desculpa, gente. O podcast pode estar lá lavando louça e ouvindo, certo? Tchau, obrigada.